Saudações a todos. Chamo-me Danilo Chumina Ferreira e estou aqui com o Liário Antônio para fazer a apresentação de 4 temas relacionados à cadeira de mecânica aplicada. Começaremos pelo primeiro tema, o primeiro capítulo, que fala sobre os exemplos históricos e marcantes sobre evolução e comportamento estrutural. Para isso, convido o meu colega Liário Antônio para vos explicar mais um pouco. Fala para vocês, Olhar Antônio. Eu vou falar sobre grandes estruturas, grandes construções e grandes obras. Há de se falar de Colmar Dome, que é uma grande estrutura, uma grande construção, uma grande obra. As pirâmides do Egito, a Torre Pisa e a Torre Eiffel. Colmar Dome, ou mais conhecida como Catedral de Colônia. Sua história se inicia em 1164, quando o imperador alemão Frederico Barba Ruiva saqueou Milão, transferindo para a cidade de Colônia os supostos restos mortais de 3 reis magos, Baltazar, Melchior e Gaspar. Colônia então transformou-se em um local de peregrinação e a influência de fiéis era tão grande que a catedral era da época não a comportava. A construção da igreja gótica começou no ano de 1248 e levou, com as interrupções, mais de 600 anos para ser completada. Duas torres possuem 157 metros de altura, com a catedral possuindo comprimento de 144 metros de largura de 86 metros. Quando foi concluída em 1880, era o período de mais alto do mundo. A catedral é dedicada a São Pedro e a Nossa Senhora. Vai se destacar agora uma grande estrutura conhecida a nível mundial, as pirâmides do Egito. Bem, quando se fala de pirâmides do Egito, é que são antigas estruturas feitas em alvenaria construídas pela antiga civilização egípcia. Bem, as mais antigas pirâmides egípcias conhecidas foram encontradas em Saqqara, ao noroeste de Mênfis. A primeira delas foi a pirâmide de Djoser, que foi construída durante a terceira dinastia egípcia. Esta pirâmide e o seu complexo circundante foram projetados pelo polimata e então arquiteto Imhotep. Elas são geralmente consideradas as mais antigas estruturas monumentais do mundo construídas em alvenaria vestida. Falando agora sobre a Torre de Pisa, que pela imagem que elas conseguem enxergar, era suposto ela estar na vertical. Embora estivesse a ficar na vertical, a torre começou a inclinar-se pelo sudeste logo após o início da construção em 1177, devido a uma fundação mal construída e a um solo de fundação mal consolidado, que permitiu a fundação ficar com assentamentos diferenciais. A torre atualmente se inclina para o sudoeste. Foram implementadas várias formas para tentar fazer com que a torre ficasse direita, colocando estruturas que fazessem com que ela mudasse de direção e voltasse à posição que foi construída antigamente. Após estes métodos que não resultaram com grande sucesso, a torre continuou a permanecer inclinada. E após a sua inclinação, foi dominada com mais grandes artes mundiais. Essa torre Pisa ficou a ser conhecida pela sua inclinação, ganhou prêmios inúmeros ao longo dos anos. Interrompeu guerras ao longo do período da Itália, mas com que essa torre não caiu. Cientistas afirmam que ao longo dos anos a torre de Pisa há de cair, mas desta feita, por causa dessa sua grande estrutura, a torre ainda continua intacta, embora a sua inclinação. Agora vai-se falar sobre uma grande obra conhecida também a nível mundial, a Torre Eiffel. A Torre Eiffel é uma obra feita pelo arquiteto Auguste Eiffel. A torre tem 330 metros de altura, aproximadamente a mesma altura de um edifício de 81 andares. E é a estrutura mais alta de Paris. Sua base é quadrada, medindo 125 metros de cada lado. Durante a sua construção, a torre ultrapassou o monumento de Washington para se tornar a estrutura mais alta do mundo, feita pelo homem titulado, que manteve por 41 anos até que o edifício Crystal, em Nova York, foi concluído em 1930. Foi a primeira estrutura do mundo a ultrapassar a marca dos 200 e 300 metros de altura.
devido à adição de uma antena de transmissão do topo da torre em 1957, agora ela é 5,2 metros mais alta que o edifício Cristo. Excluindo os transmissores, a Torre Eiffel é a segunda estrutura autônoma mais alta de França depois do viaduto de Milão. Capítulo número 2. Bases de Física e de Matemática para o estudo de seções, elementos estruturais e estruturas. Quando falamos de vetores, caímos na condição de paralelismo. Paralelismo é um estudo a respeito de posições relativas entre retas e planos com foco nas propriedades resultantes dessas posições e das interseções entre esses elementos. Bem, dizemos que duas retas são paralelas quando são contidas no mesmo plano e não há ponto em comum entre elas. Graficamente, essas retas podem ser representadas por duas linhas distintas com a mesma direção e o mesmo sentido. Operações vetoriais. Enquanto que a regra do triângulo é utilizada para somar dois vetores, a regra do polígono é utilizada para edição de 3 ou mais vetores. Regra do paralelogramo. Na matemática, a regra do paralelogramo ou identidade de paralelogramo é uma propriedade de geometria que relaciona a soma do quadrado dos lados de um paralelogramo com a soma do quadrado das suas diagonais. Essa propriedade pode ser generalizada para qualquer espaço vetorial munido de um produto interno, em particular no espaço euclidiano. Regra do paralelogramo. A resultante de duas forças com o mesmo ponto de aplicação é uma força aplicada no mesmo ponto, representada pela diagonal do paralelogramo definido por essas duas forças. A ação de duas forças representadas por dois vetores AB e AD atuando sobre um ponto A de um corpo é formado entre si um ângulo A e é equivalente à força representada pelo vetor AC, diagonal do paralelogramo constituído sobre vetores AB e AD e é orientada como seu mesmo sentido. Componentes cartesianas de vetores e relações trigonométricas. Considera-se que um vetor, por exemplo, força ou dimensão no espaço, associa-se a um sistema de eixos cartesianos x, y e z, com origem no ponto de aplicação deste vetor. Ver a figura abaixo. Os componentes escalares ax, ay e az são as projeções deste vetor no sistema de eixos e formam ângulos A, B e G com os eixos x, y e z, respectivamente. Noções trigonométricas que fazem parte também das bases físicas e matemáticas do estudo de seções e de estruturas. Considera-se os coeficientes aplicados a um vetor designado com a letra F, por exemplo, uma força. A decomposição do vetor nas suas componentes origina-se nas seguintes expressões abaixo. Geometria analítica. Na matemática clássica, a geometria analítica, também chamada geometria de coordenadas e geometria cartesiana, é o estudo de geometria por meio de um sistema de coordenadas dos princípios da álgebra e da análise. Constata com abordagem sintética da geometria euclidiana, em que certas noções geométricas são consideradas primitivas. É utilizado o raciocínio dedutivo a partir de axiomas e teoremas para obter proporções verdadeiras. Destacando agora sobre as leis de Newton, está mais ligada respectivamente à lei da física dos elementos estruturais. A primeira lei de Newton é sobre a lei da inércia, se a força resultante sobre um corpo for nulo. Vai se destacar a segunda lei de Newton, lei da força resultante. Se a resultante que atua sobre um ponto material não é zero, então esse ponto tem uma aceleração proporcional à intensidade da resultante com a mesma direção e o mesmo sentido. Há de se falar agora sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, afirma que para todas as forças de ação surgem forças de reação com intensidades iguais, mas sentidos opostos.